Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade em nossas vidas. Nós Te louvamos porque tudo o que temos vem do Senhor. Te louvamos, Senhor, porque as bênçãos recebidas sobre as nossas vidas, Senhor, são tantas, Senhor Jesus, que às vezes nós não temos nem como falar, Senhor, delas. E nós Te agradecemos. Senhor, Te louvamos pelos irmãos que generosamente têm contribuído, Senhor Jesus, nesta comunidade com seus dízimos e com suas ofertas. Pedimos que o Senhor abençoe cada lar, Senhor, dando sabedoria na administração dos seus recursos. Pedimos também, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria na administração desse recurso que vem para a igreja, Senhor. Nós louvamos e agradecemos, Senhor, a cada um que tem feito isso. Oramos também, Senhor, por este momento da palavra. Fala aos nossos corações. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quero, nessa manhã, convidar os irmãos para a mensagem que nós vamos ministrar. Nós estamos entrando na última série do ano e nós vamos falar sobre caminhando com os personagens do Natal. Eu queria que você pensasse em primeiro lugar sobre... Eu acho que a projeção ainda não... Isso, obrigado. Agora acho que está comigo aqui. A gente pensasse sobre Natal Aí nessa reticência, eu acredito que você pensa algumas coisas sobre o que é o Natal. Talvez você lembre, Natal é festa. Natal é tempo de alegria, de se alegrar. Para alguns, aqui talvez seja o momento de reencontrar no ano a sua família, reunir a família à mesa, o encontro familiar. Para outros, talvez tenha a questão de ser o tempo de celebração e para as crianças a troca de presente, receber presente. Não que nós adultos não gostemos de receber presentes, nós também gostamos, não é verdade? Também, Natal talvez seja a lembrança de que é a mesa farta, aquela mesa bonita, todo mundo reunido, que tem toda aquela comilança que nós temos e os reencontros. Natal fica muito claro para nós com as decorações. Olha que decoração linda que está a nossa igreja. Eu vou falar para você, se você estiver no culto da noite, essa iluminação à noite fica muito mais chamativa, fica muito mais impactante. E você vê isso nas casas, você vê isso na rua, você vê no comércio, todo mundo se preparando. Talvez seja a época que você aproveita para assistir, até porque fica aquele catálogo enorme na televisão dos filmes natalinos. Enfim, tem pessoas que talvez você pergunte sobre o que é Natal, ela vai dizer: eu amo Natal. Eu gosto muito do tempo de Natal. Essa data, ela é tão importante quando nós pensamos no Natal, que tem pessoas que quando nascem no dia de Natal, ela recebe o nome de Natal natalino. Olha que interessante. E eu gosto de estudar sobre a origem do sobrenome, origens familiares, e eu fui descobrir do meu sobrenome, meu e do Elias, que eu brinco carinhosamente que é o meu tio Elias, porque nós dois somos nascimento. E pesquisando sobre isso, eu descobri que o nome Nascimento não vinha, por exemplo, como as pessoas que têm o sobrenome, vou dar um exemplo aqui, Oliveira, porque eram plantadores de olivas, aí eles receberam o nome de Oliveira. Quem recebia o nome de sobrenome Nascimento poderia ser um Oliveira que se tornaria Oliveira do Nascimento, porque ele nasceu também no dia do Natal. Olha como isso é interessante. Agora, o motivo principal do Natal é representar tudo, e apresentar tudo isso tem a ver com o nascimento de Jesus. E esse motivo a gente não pode perder de vista nem por um segundo. Em dezembro nós vamos meditar sobre tudo isso, como eu já falei. Nós vamos caminhar junto desses personagens, junto desse tema e dos personagens natalinos. E o primeiro que nós vamos falar nessa manhã é sobre ela, Maria. E nós queremos olhar para a história dela, e olhando para a história dela, nós queremos perceber alguns aspectos da fé que ela tinha, da fé que ela caminhou, principalmente nessa experiência que nós vamos ler, que está na palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 26 até o verso de número 38, ou você pode acompanhar a leitura que eu vou fazer, que está sendo projetada na tela. A palavra do Senhor nos diz assim:
No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da sua gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está sua serva, e que aconteça comigo o que você falou. E o anjo foi embora. A gente olha para essa história, a gente medita nela. Eu vejo algumas questões que vão nos inspirar aqui. E a primeira questão que eu trago aqui para nós, ou o primeiro aspecto que eu quero trazer para nós nessa meditação dessa manhã, é a respeito do chamado. Não qualquer chamado, mas um chamado que nós podemos dizer que é um chamado inesperado. Olhando para isso, nós vemos que essa resposta, nesse diálogo que ela tem aqui, é a resposta esperada para um chamado inesperado. Diz que inicia o texto falando no 6º mês, e no final a gente entende o porquê. Está falando da gravidez da sua prima Isabel. Gabriel, o anjo, é enviado para anunciar a mensagem a Maria da mesma forma como foi enviado ao sacerdote Zacarias. Contudo, o contexto e a reação são diferentes. Você conhece essa história, você sabe como ele reagiu. Zacarias tem esse encontro com o anjo aparece para ele no santo lugar, no lugar provável, no lugar esperado, no lugar onde a manifestação do Senhor era possível. Maria tem essa experiência numa casa simples, na cidade de Nazaré, um lugar improvável, um lugar que ninguém imaginaria que isso pudesse acontecer. Não foi ao queimar incenso no altar, mas na singela habitação, no lugar provavelmente que fosse o seu quarto, lugar íntimo onde ela estava, e ela teve essa experiência com o Senhor. Mas, meus irmãos, a grande diferença não está no lugar ou no que faziam quando o anjo apareceu, e sim na forma como ela acolheu o mensageiro divino. Não com incredulidade, mas com fé. É algo para a gente pensar e refletir aqui. O que é fé para você? Como que você pensa a respeito de fé? Se alguém lhe indagar, o que é fé? O que você diz? O que você fala? Ou como você define fé em suas palavras e até em suas atitudes? Como que nós fazemos isso? A fé, em primeiro lugar, ela é um sentimento inato no ser humano. Todo ser humano tem fé. Se nós olharmos para uma pessoa que não vem na igreja, que não se relaciona com uma comunidade da fé, não tem uma experiência com Deus ou com Cristo ressuscitado, essa pessoa provavelmente, ela vai dizer que ela acredita em muitas coisas. Ela está assistindo um jogo de futebol, ela tem fé que o time dela vai ganhar, vai acontecer alguma coisa. Quando ela olha para a política e ela tem um partido, ou ela tem uma ideologia, ou ela tem um candidato, ela também acredita que esse político pode fazer alguma coisa, esse candidato pode fazer uma coisa. Ou nós podemos ver, por exemplo, hoje no Brasil, um movimento que começou a ser comentado, é quanto brasileiro tem jogado nessas casas de aposta.
nos bets, nas online da vida. É muito dinheiro, é muita coisa. E como que as pessoas estão fazendo isso? Elas estão fazendo isso porque elas são movidas pela fé, de que essa fé inata que está no seu coração possa mudar a sua história. Mesmo contra todas as possibilidades, as pessoas acreditam. Está no ser humano crer. Então a fé vai estar no coração das pessoas. Agora, a fé, ela também pode ser divina. É o crer no sagrado, e é sobre esta fé que aprendemos aqui. É este tipo de fé. A fé de uma jovem, não qualquer jovem, uma jovem virgem que nunca tinha se deitado com homem, nunca teve nenhum encontro com homem, uma jovem prometida em casamento. E isso é algo bem importante de nós entendermos, que ela tinha um compromisso, que recebe a visita de um anjo que lhe diz: você ficará grávida e dará à luz. E o anjo diz claramente assim no texto: você ficará grávida e dará à luz a um filho, não a qualquer filho, a quem chamará o nome de Jesus, e este será grande e será o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Você consegue imaginar uma situação como essa? Uma situação parecida ou semelhante como essa acontecendo contigo? Deus falando ou te trazendo uma palavra, aparecendo um anjo e ministrando dessa forma no seu coração. O chamado que nós falamos aqui é um chamado que, quando nós ouvimos o Senhor falando, possivelmente Ele vai mudar o rumo da nossa história. O chamado do Senhor faz isso conosco. A vocação, como você nunca pensou quando nós temos um encontro com Ele. Um anjo aparece e muda de maneira surpreendente a vida dela. Você consegue imaginar o Senhor falando com você dessa forma? Deus dizendo isso: estou te chamando para algo muito especial, para algo muito diferente. Uma surpresa que vem ao seu coração. Amados, Deus tem nos chamados para vivermos a aventura da fé. E a aventura da fé nos leva a esse lugar do Senhor falar conosco dessa forma. O que Ele espera da sua igreja é a mesma resposta que Maria deu ao anjo. Estamos preparados para sermos surpreendidos com o chamado do Senhor? Essa fé expressa por ela, as atitudes dela, faz a gente refletir e pensar sobre isso, sobre esse chamado que o Senhor tem dado para cada um de nós aqui. Em segundo lugar, eu quero que a gente pense nesse aspecto da resposta. No final deste texto, encontramos a resposta de Maria. E amados, todos nós, sem exceção, fomos criados para um propósito. Nós estamos aqui para refletirmos a glória do Senhor. Cada um de uma forma, cada um de um jeito. Mas nós estamos aqui e não podemos esquecer disso, que nós somos chamados pelo Senhor para refletir a glória dEle. E talvez o propósito seja você ser um brilhante profissional liberal, um excelente médico, um excelente advogado, enfim, alguma área dessa. Talvez o Senhor te chamou para você construir uma carreira no serviço público brilhante, maravilhosa, ou montar um negócio bem sucedido. Enfim, Deus pode ter te chamado para alguma dessas áreas ou outra área que você esteja desenvolvendo. Independente do que você está fazendo ou que você venha fazer, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para que o nome dEle seja exaltado através da sua vida. Que você seja, antes deste profissional, da profissão que você tem, que você seja um cristão. Que você seja um missionário e depois o profissional capacitado que você é, e não o inverso. Nós não podemos perder essa dimensão, nós não podemos esquecer disso, porque é o privilégio maior para um cristão de ser chamado e ser usado através da sua carreira profissional, é ser chamado pelo Senhor exclusivamente para Ele,
para que Ele te use especificamente. Sabe quando isso acontece? É quando Ele olha para nós e diz assim: deixe tudo, deixe tudo, dê para mim os seus sonhos, entrega para mim os planos que você construiu no seu coração, obedeça ao meu chamado. Qual resposta nós damos ao Senhor diante de perguntas como essa? Maria, diante de toda aquela situação, ela respondeu assim: aqui está a sua serva. Aqui estou eu, para responder aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Agora pensa o contexto que ela estava vivendo, com toda a história. Nazaré naquela época não tinha mais do que 2.000 pessoas, entre 1.600 a 2.000 pessoas. Era uma cidade muito pequena, uma vila, nós podemos dizer. Nós sabemos que ela estava noiva de José, que era da casa de Davi. Sabemos que ela estava comprometida com este casamento. E agora ela ficaria grávida, respondendo: aqui está a sua serva. A notícia iria se espalhar. Talvez o escândalo para muitos viesse à tona e as pessoas ficassem pensando sobre isso. Mas quando ela responde, diz assim: aqui está a sua serva, em nenhum momento nós vamos hesitar ou pensar que ela se preocupou, pensou: como será, como que as pessoas vão olhar para essa situação? Como que os outros iriam pensar em saber disso que o Senhor me chamou para fazer, algo tão surreal e diferente de tudo que eles já viram? Como a minha família vai pensar quando eu falar: olha, o anjo apareceu, ele disse que isso vai acontecer comigo, e eu disse sim, eu vou obedecer à vontade de Deus. O que sua família, os seus pais, os seus irmãos, os seus parentes iriam pensar a respeito disso? Ou como que o noivo iria reagir ou pensar a respeito disso? A nossa resposta ao chamado do Senhor não necessita, meus queridos e queridas irmãs, de garantias. A nossa resposta ao chamado do Senhor não precisa de certeza, de ter certeza: ó, aqui tem uma mesa, eu estou pegando, eu estou vendo, estou tocando nela. Não, nós não precisamos disso. Ela não precisa que tenhamos o controle de todas as coisas, e principalmente o controle pelo amanhã. Não é dessa necessidade que nós temos. A certeza que o chamado vem do Senhor está na convicção da fé que brota em nossos corações e não depende de situações ou pessoas para dizermos ao Senhor: aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, aqui está a sua igreja, para obedecer, para responder ao chamado do Senhor, a dar essa resposta. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, nessa reflexão aqui, desses aspectos que nós vemos na fé de Maria, está a ousadia. E ousadia, eu quero que você pense também na coragem, de sermos corajosos, de não duvidarmos. No verso 30, o anjo diz assim: não tenha medo. E na sequência o anjo conta como que isso vai acontecer, como que essas coisas vão suceder na vida dela, como que ela vai ter esse filho, apesar de ela nunca ter tido relação ou envolvimento com homem algum. E ela, quando faz essa pergunta, ela não está fazendo uma pergunta no sentido de duvidar, de estar com medo. Aqui ela já está perguntando, depois que o anjo explica o que vai acontecer com ela, ela diz assim: como será isto, se eu nunca tive relações com outro homem? E aí eu preciso que você depois olhe na sua Bíblia e leia o início do Evangelho de Lucas, porque Zacarias também teve esse encontro com o anjo. E é interessante aqui que na pergunta de Maria há uma diferença entre ela e Zacarias. Quando Zacarias teve esse encontro com o anjo falou sobre o nascimento do seu filho. Ele diz assim: como terei certeza disso? Ou seja, havia muitas dúvidas no seu coração, havia muitas inseguranças em acreditar que aquilo iria acontecer. Mas Maria respondeu dizendo assim: como será?
Ou seja, ela não tinha mais dúvida, ela sabe, eu sei o que vai acontecer agora, eu quero entender como vai ser essa dinâmica. Amados, nós precisamos ser ousados ao chamado do Senhor. Nós precisamos ser ousados no desenvolvimento da nossa fé, de crermos que o Senhor está controlando e nós não dependemos de circunstâncias humanas, palpáveis, que estejam no nosso controle para obedecer. Quem tem medo de ver a fé dessa forma não consegue ter ousadia ou coragem para caminhar. Quem tem medo tem dúvida e por isso não tem certeza de que deve seguir naquela direção. Quem tem medo precisa de garantias para confiar. Quem não tem medo sabe que será do jeito do Pai. O Pai que nos chama, o Pai que capacita. Porque nós temos certeza que se Ele nos chamou, Ele vai nos dar as condições para que aquilo aconteça. Isso é fé. Quem não tem medo sabe que será, mesmo que seja extraordinário, mesmo que seja surreal, mesmo que pareça impossível, vai acontecer. Deus disse que vai acontecer. Eu creio, eu confio no Senhor. Quando Deus fala que fará algo em nossas vidas, meus irmãos, podemos ter a certeza que Ele nos encorajará. Ele nos encorajará a crer que seremos exatamente o que Ele nos chamou para ser. Então, por isso, nós podemos dizer que nós não precisamos ter medo. Nós podemos ser ousados com Cristo. E eu volto na questão do Natal. Natal é tempo de expressarmos a nossa fé. É tempo de nós podermos fazer isso obedecendo ao chamado do Senhor. Ele te chamou para algo, eu não sei o que, mas eu tenho certeza, convicção, que Ele te chamou para algo. Sendo a resposta aos propósitos do Senhor. E, por último lugar, agindo com ousadia. Eu deixo essa palavra no seu coração, para que Deus esteja te fortalecendo na caminhada de fé em fé. Eu te convido nesse instante para que você feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Pai amado, diante de Ti nós nos chegamos mais uma vez em oração e Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz e o Senhor fala aos nossos corações. Santo Deus, pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça e nós sejamos inspirados, Senhor, pela fé, Senhor Jesus, que nós vemos, Senhor Jesus, descrita, narrada na Bíblia, Senhor, através de tantos personagens, e hoje nós vimos, Senhor Jesus, a fé que Maria teve, Senhor Jesus, agindo desta forma. Senhor, nos fortalece, que esse último mês do ano, mês que celebramos o Natal, nós não percamos dos nossos olhos, do nosso coração, Senhor Jesus, a importância de mantermos uma fé viva e convicta em Ti, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Neste momento nós vamos ouvir o coral Reverendo Onésimo cantando mais uma canção. Enquanto o coral canta, eu convido os presbíteros e presbíteras para virem à frente, para que nós tenhamos nosso momento de ceia.